Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos nas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União, sempre de bem com a vida. Você que quiser ouvir a Rede União é só acessar Valdeir Carvalho Rádio Metrópolis 7. Vamos falar aqui um pouco sobre política, a política aqui do Rio de Janeiro, que está fervendo, está fervendo. Mas não no sentido de ficar criticando A ou B, mas de tentar trazer um pouco de construção, né? Uma coisa que nós estamos precisando muito nesses últimos tempos é discutir a política, mas de uma forma construtiva. E então, não dessa forma destrutiva que a gente tem visto com agressões verbais, físicas. Enquanto o povo fica aí brigando um com o outro, eles estão bem, entendeu? Estão fazendo o joguinho deles, é lógico. Então, e o povo, né? Você vê que o povo se mata, briga com familiares, cria confusão, perde e perde muito, mas eles estão sempre unidos, a família está sempre reunida, eles não perdem nada, né? Eles não perdem vamos botar os, entre aspas, direitos deles, eles não brigam para tirar os direitos deles, eles brigam sim para tirar o direito da população. Mas aí a população, como é muito complacente, acaba concordando com isso daí. Ela aceita ser enganada, né? Então, quer dizer, então isso não é construtivo. Isso é uma questão de destruição. Hoje a gente vive um período muito de trevas, né? A nível de conhecimento políticos. Nós tivemos no passado grandes lideranças, grandes pensadores políticos. A gente podia até discordar, mas se tinha assuntos, propostas, aquilo que poderia favorecer ou não a população, mas havia esses projetos, discussões, intervenções de lideranças. Você tinha uma oposição, vários partidos de oposição, também de situação. E hoje não, hoje a gente está nessa pseudo-polarização que não faz bem ao país, está cada vez mais destruindo o país, não traz, né, algo benéfico para a população, não aparece uma terceira opção, eles não deixam, né, aparecer uma terceira opção, e aí fica difícil, né, eles não deixam aparecer. E a população, ela está aí, ela está comendo pelas mãos dos outros, né, vai comendo aí o que estão dando. Também não se esforça muito para poder analisar o cenário, então fica complicado. Aqui no Rio, né, a gente já está vivendo todo esse processo da eleição para governador. Eduardo Paes, que era o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele renunciou para poder se candidatar ao governo do estado. E até então nós tínhamos como seus adversários, né, o Douglas Ruas, do PL, lá de São Gonçalo, do outro lado da Poça d'Água, como um possível adversário. E o nome, né, que mais surge aí nesses últimos tempos no cenário aqui estadual seria de oposição ao Eduardo Paes, ao Douglas Ruas. Bom, mas aí o STF entra em ação e faz com que o ex-governador Antônio Garotinho ele possa também vir como candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Bom, não que o ex-governador ele vá ganhar as eleições. Não acredito que não, mas tudo pode acontecer, né? Porque nós temos hoje, a gente observa situações políticas, tramas políticas, e essas tramas, elas podem pegar o Eduardo Paes pelo pé, por causa de quê? Hoje, nós temos duas correntes, se bem que nós não podemos colocar o Eduardo Paes no campo da esquerda, né? Mas também ensino de centro, até pelo partido que ele hoje faz parte. Mas ele sempre foi uma pessoa muito mais de centro do que totalmente de esquerda. É um excelente político, fez grandes revoluções no Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Ele tem o seu programa de transporte. Hoje, a prefeitura ela está tomando conta de muitas linhas, principalmente na Zona Oeste, e o que acontece de ônibus, linhas de ônibus, né? Ele está brigando, fez os BRTs, os corredores, e também tem uma certa pujança na cidade do Rio de Janeiro. Bom, e também já inaugurou o terminal lá das Margaridas, está ligando a Baixada à cidade do Rio de Janeiro, vai ligar pelo BRT,
a gente já tem passado várias informações de como vai funcionar o sistema do BRT metropolitano, que os ônibus não vão mais até agora a central, vão ter que ir lá no trevo, né, das Margaridas, e aí a população vai ter que pegar o BRT para chegar até o centro. Até aí tudo tranquilo. Bom, entra como um forte candidato, praticamente era só o único, né, o Eduardo Paes, e agora o Garotinho pode se candidatar. Então o que pode acontecer? Garotinho, a gente pode considerá-lo como aquela coisa do passado, né? É uma coisa do passado. Mas é uma coisa do passado que sabe jogar muito bem. Ele pode não ganhar, mas ele aí pode servir de trampolim para o Douglas Ruas, porque a maioria desses políticos, como Antônio Garotinho, Eduardo Cunha, essas coisas todas que estão no passado, né, e que são ali oriundos de uma política, já que a gente pode falar assim, não da política, mas de pensamentos ultrapassados, porque vai ver que a gente vai ver isso muito nos debates, o estilo do Garotinho vai ser aquele estilo antigo, agressivo, um cara que chega sorrateiramente para tentar desestabilizar o adversário. Todos eles sabem que o Eduardo Paes é o favorito, vão mirar, né, ali a sua artilharia pesada em cima do Eduardo Paes. Bom, mas sendo que hoje esses políticos que estavam praticamente já em fim de carreira, enterrados, hoje o que eles fazem? Eles se declaram bolsonaristas para tentar ganhar um pouco de visibilidade política. Eles não conseguem, eles não têm luz mais própria, então não conseguem aparecer pela sua luz própria. Então vão ali buscar a luz do bolsonarismo. E aí, em cima da luz do bolsonarismo, você tem o próprio Douglas Ruas, que é o candidato do PL, vão aparecer outros candidatos também da extrema-direita, né? E aí eles vão fazer uma dobradinha. E é logicamente que o Garotinho vai fazer e vai ser um grande articulador dessa dobradinha. Então, por quê? Vai ser feito como foi feito lá naquela campanha para presidente, quando o Bolsonaro, junto com aquele padre lá, eles tentaram armar uma situação, né, que eles eram contrários, mas na verdade depois eles foram se mostrando aliados, né, e aí montaram um esquema para poder prejudicar ou tentar denegrir a imagem do Lula, né? Esse jogo vai ser feito também aqui no cenário estadual, isso com certeza vai ser feito no cenário estadual, já que nós temos, não vou dizer que Eduardo Paes, como falei ainda há pouco, ele não é de esquerda, mas você tem uma esquerda dividida, que também não tem candidatos que são protagonistas, não tem mais, você não tem uma liderança de esquerda pensante, né, atuante, que chegue e dialogue legal com a população. Temos o Rodrigo Neves, lógico, que é um candidato lá de Niterói, prefeito de Niterói, mas que vai apoiar o Eduardo Paes, lógico. Mas tirando esse Eduardo Paes, tirando o Paes e o Rodrigo Neves, quais são as outras lideranças que podem chegar a nível estadual e apresentar ou se posicionar? A gente não tem ainda, a gente não tem. Então, com a entrada do Garotinho, é lógico que a campanha ela vai ganhar novos contornos. Ela ganha novos contornos, porque se trata de um candidato, de um ex-governador, de uma pessoa que tem, né, querendo ou não, tem um passado político, então ele tem uma habilidade e vai usar essa habilidade para tentar tirar votos do Eduardo Paes, que eles sabem que todos, né, eles sabem que o Eduardo Paes é um fortíssimo candidato. Então, quando a gente observou e viu essas informações sobre que o Garotinho ele teve aí o seu processo anulado lá no STF, então o que acontece que era que o impedia de ser candidato e já estava o condenando a 13 anos de prisão, e quando isso foi anulado, então ele passa a ter os seus direitos políticos novamente garantidos e pode disputar as eleições. Então isso acende aí, não vou dizer uma bandeira vermelha, lógico, para o Eduardo Paes, que ele já vai, né, ficar de olho, porque o Garotinho é muito astuto, isso ele é astuto bastante, e vai pegar um pouco mais de fogo, vai dar um pouco mais de emoção a essa campanha estadual aqui do Rio de Janeiro. Então, vamos aguardar, vamos ver, vamos continuar acompanhando, a gente vai sempre estar dialogando, e depois a gente vai falar, lógico, o favorito, quem deve de ganhar essas eleições, quem tem que ganhar essas eleições, porque o Rio de Janeiro não aguenta mais o que está aí, né? O ex-governador Cláudio Castro cassado, né? Condenado, cassado, tentou renunciar, mas mesmo assim
foi aplicado a ele a pena. Presidente da LERJ, uma confusão, uma coisa horrorosa no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não consegue, o estado do Rio de Janeiro não consegue se libertar disso, né? E isso atrapalha muito o crescimento. Você não tem uma política para o estado do Rio de Janeiro de crescimento, de desenvolvimento, de emprego, né? De construções à volta dos estaleiros e outras coisas mais, indústrias que possam gerar empregos, gerar crescimento. Você levar o crescimento para as regiões do interior do estado do Rio de Janeiro que estão muito carentes. Então, quer dizer, isso é muito ruim para o estado. Para que o estado seja forte, é necessário que o seu interior seja forte. Mas isso, para acontecer, é necessário que se tenha um candidato de fato que tenha uma visão de gestão. Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço a todos e até uma próxima.